Venha lá, vamos entender aqui a situação do Hamas. Observe, Israel, em um ano, que não me recordo agora o ano específico, Israel ele deixa a faixa de Gaza sobre o governo de uma organização chamada Fatah. Fatah se escreve F-A-T-A-H. Fatah é uma organização lá do... Agora vem a parte interessante, presta atenção no macetoso aqui, presta atenção. Isso aqui que eu vou falar é argumento de redação. Você vai falar, só vai falar quem estiver aqui na live. Porque não está na live não fala, porque não vai saber, porque não é falado em mídia nenhuma. Confere? Macetoso, laranja do YouTube, presta atenção no que eu vou te falar. Aqui você adquire conhecimento. Você sabia dessa? A faixa de Gaza era governada pelo Fatah, né? E misteriosamente, uma surpresa imensa para o mundo inteiro, o Hamas ganha a eleição em não lembro o ano, mas o Hamas ele ganha a eleição para governar a faixa de Gaza. Olha aí que top. O Hamas ele ganha a eleição e derrota o Fatah. Ganha a eleição para governar a faixa de Gaza. Desde então, a faixa de Gaza é governada pelo Hamas. O Fatah perde a eleição para o Hamas. Você sabia disso? O Hamas é um grupo, participa de eleições? Sim, participam de eleição. É como se fosse um partido, né? Como se fosse um partido. Você tinha um partido lá, o partido do Fatah e o partido do Hamas, tentando governar a faixa de Gaza. E aí o Hamas não havia ganhado, e aí tenta disputar, achando que ia perder, e acaba ganhando. Ah, professor, o senhor quer dizer então que o pessoal da faixa de Gaza, aquele pessoal pobre da faixa de Gaza, apoia o Hamas? Se eles elegeram o Hamas, eles apoiam, né? Use o raciocínio lógico aí. Quem elegeu o Hamas? O pessoal da faixa de Gaza. Então o pessoal da faixa de Gaza apoia assim. Lógico que não 100%, né? Não existe eleição 100%. Mas a maior parte dos moradores da faixa de Gaza apoiam o Hamas. Então, professor, qual é a diferença do Hamas para o Fatah? Presta atenção. O Fatah, ele tenta o diálogo com Israel. E o Hamas não quer diálogo. O Hamas não acredita mais no diálogo com Israel. Então o Hamas quer guerra. Beleza? Agora anote. Vou mandar anotar aí. Pega o papel e caneta para anotar. Você já colocou o Hamas, a faixa de Gaza governada pelo Hamas. Anotação embaixo. Antes, a faixa de Gaza era governada pelo Fatah. F-A-T-A-H. Antes, anota. Antes, a faixa de Gaza era governada pelo Fatah, vírgula. Porém, o Hamas ganha a eleição e governa desde então. O Hamas ganha a eleição em 1988, ganha a eleição e em 1988 é criada a nossa Constituição Federal. Nossa Constituição Cidadã é criada no mesmo ano em que o Hamas ganha a eleição. Para você fazer aquele link na redação top de linha, viu? Massa, né? Então o Hamas é um grupo extremista, sim. Terrorista, não sei. Você chama de terrorista se você quiser, tá? Tenha seus conceitos próprios. Você vai chamar o Hamas de terrorista ou de extremista? Usa sim da palavra terrorista. Mas o Hamas é um grupo extremista. Por que extremista? Como falei, o Fatah, ele tenta o diálogo com Israel. O Hamas não quer diálogo. O Hamas não acredita no diálogo. Eu vou falar uma coisa interessante aqui que você vai achar massa. Foca aqui em mim, foca, cadê? Foca onde aqui? Cadê? Qual das três câmeras? Qualquer uma. Presta atenção aqui. O Hamas tem um artigo. O Hamas ele tem um artigo. Vou tirar até o óculos para falar. Viu? Você sabia que o Hamas ele tem um código a ser seguido? Todos que fazem parte do Hamas, eles utilizam um código. Se não me engano, no artigo 15, lá diz o seguinte: se algum inimigo nosso conquistar um território, a jihad é obrigatória. O que é jihad, professor? É a guerra santa. Né? O que é guerra santa? A guerra santa, o que o Hamas acredita, é guerra, mas é santa. É guerra, mas é santa. Como assim guerra, mas é santa? É guerra, mas é abraçada pela religião deles. Né? Então, eles acreditam o seguinte: é guerra, mas é santo, nós temos o direito de guerrear. Então está lá no Hamas escrito o seguinte: no dia que algum inimigo conquistar nosso território, a jihad é obrigatória. Então, eles acreditam que a jihad é dever de todo muçulmano. A jihad é dever de todo muçulmano. Então eles acreditam que todos que são muçulmanos devem entrar nessa guerra contra a invasão do território deles. Israel invadiu o território do Hamas? Sim. Então, para eles, segundo o código deles, né, o código que eles seguem, não cabe a nós fazer juízo de valor. Você não é muçulmano, tampouco eu sou. Então não cabe a nós fazer juízo de valor, beleza? Então o que é que o Hamas fala?
se o inimigo conquistou nosso território, a guerra santa é obrigação de todo muçulmano. Então, o Hamas, ele acredita que deve sim guerrear pelo seu território, beleza? Então, é código seguido pelo Hamas. Top de linha aí, né? Imagine se você segue uma religião e essa religião diz, se acontecer isso, é guerra. Se a sua religião diz isso, você segue a sua religião, você tem que ir para a guerra. É assim que tem que ser, ou não? Quem é muçulmano, tá na guerra aí contra Israel, beleza? Não cabe a ninguém falar se está certo ou não. Cabe a você seguir a sua religião. Se você está querendo guerrear contra Israel, vire muçulmano, beleza? Ou se você quer guerrear contra o muçulmano, vire judeu. Você aqui no Brasil não tem que guerrear contra ninguém, você tem que guerrear contra a sua situação financeira, meu irmão. É assim que tem que ser. Filé, se você não é nem judeu nem muçulmano, né? Claro que eu tô falando isso, né? Se você é brasileiro e é muçulmano, se você é brasileiro e é judeu, vá fazer a sua guerra particular, se jogue. Tamo junto? Beleza? O que é que tem mais aí? Ó, vamos fazer um apanhado aqui de tudo que a gente está falando para você utilizar na redação. Quando você for fazer sua argumentação, o que é que você vai fazer? Você vai utilizar como argumento. Israel é criado após Israel, o país de Israel, ele é criado após a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, os judeus foram massacrados por Hitler e os nazistas. Então o mundo se sente em dívida com os judeus e cria um território para os judeus morarem. Você já viu aquele cara que usa um chapéuzinho aqui? É o judeu, né? Aquele chapéuzinho aqui no coco da cabeça é o judeu. Então o judeu, ele ganha um território para que ele possa morar, viver e praticar a sua fé, tá? Porém esse território é criado numa terra palestina e os muçulmanos não aceitam a criação desse território. Tranquilo? Isso é o argumento para você utilizar. E essa guerra segue até hoje, um ano após a criação, em 1948. Ó, importantíssimo para a sua redação. Israel é criado no mesmo ano da ADU-DH. Israel é criado no mesmo ano da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Israel é criado nesse mesmo ano. Ó, a ADU-DH é criada pela ONU. Israel também é criado pela ONU. Então uma organização de fora entra no território palestino e toma o território e cria Israel. Isso gera uma revolta. Revolta esta que segue até hoje. Beleza? Ah, professor, você não falou. Realmente eu não falei. Quando começou o conflito em Israel, esse conflito de Hamas e Israel, essa macetoso, você tem que ser o macetoso, o cara que vai fazer redação, o cara que está estudando a atualidade, ele tem que saber. Quando começa o conflito lá entre o Hamas e Israel, o último conflito agora, esse atual, ele começa em 7 de outubro. Ele começa em 7 de outubro. Anote aí. Próxima anotação. O conflito começa 7 de outubro de 2023 e, anote, 3 dias após o conflito, ou seja, no dia 10 de outubro, já haviam 1.800 mortos nesse conflito. Ah, professor, não é melhor eu ficar acompanhando a quantidade de mortos todo dia? Você tem o quê? Um computador dentro da cabeça? Você é algum doido? Como é que você vai todo dia anotar a quantidade de mortos, velho? Use a cabeça, seja macetoso, ó. Ó a sua redação, olha a redação do cara, ó. O conflito começa no dia 7 de outubro de 2023 e 3 dias após já haviam 1.800 mortos. Olha que argumento top! Se o corretor for pesquisar, tá certo. 10 de outubro, 3 dias após o conflito, já haviam 1.800 mortos. Tá lindo esse argumento, um argumento com dados, beleza? A não ser que você pesquise um dia antes da prova a quantidade de mortos. E aí você vai, pesquisa a fonte, tá? A sua prova é domingo, no sábado à noite você pesquisa a quantidade de mortos no conflito de Israel e vai para a prova. Cobrando a redação você coloca. Mas não fica querendo acompanhar a quantidade de mortos o tempo todo não, viu? Senão você vai dar um bug mental. Pegou a visão, macetoso? Observe. Outro fator aí que chamou muito a atenção dos direitos humanos da galera do mundo inteiro, foram encontrados 40 bebês israelenses mortos. Pesada essa, hein? Pesada, é? Qual o juízo de valor do pense nisso? Nenhum. Quero saber de nada, viu? Aqui a gente não faz juízo nenhum, aqui a gente mostra fatos. 40 bebês israelenses mortos nesse conflito. Foram encontrados 40 bebês mortos nesse conflito. A volta é essa, porque é... Ah, professor, se vier uma redação cobrando aborto, eu posso dizer isso? Claro. Né, irmão, isso é um aborto, é quase um aborto, né? O aborto é feito numa grávida. Mas imagine, irmão, 40 bebês mortos. Você pode fazer uma linkagem
com o aborto. Top demais. Lembrando que o Brasil, ele tá indo nessa direção de legalizar o aborto, viu? Isso é interessante. Nós tínhamos aí um presidente passado que não apoiava o aborto, e nós temos um presidente atual, uma bancada que apoia a legalização do aborto. Anote isso aí para sua redação. Anote, coloque no fundinho do papel aí. E lá em Israel, 40 bebês mortos, você pode fazer uma linkagem aí com um aborto, sim. Não foi um aborto, mas é como se fosse. Lembrando que se houver um aborto aqui no Brasil, milhões de bebês serão mortos. Você apoia isso? Sim ou não?